Muito bem, vamos iniciar o nosso círculo de palestras. O nosso círculo de palestras hoje com o Lucimauro Paules da Silva, né? Lucimauro Paules da Silva. O Lucimauro vai iniciar esse círculo de palestras. Depois, na segunda-feira, teremos a professora Graziela Bublitz, né, lá do Sul. Depois, o professor Claudio Honor Alves da Silva. Depois, ainda na semana que vem, outra psicóloga, Denise Viana. E, por fim, fechando esse conjunto de palestras, a professora Vera Vamacher Pereira. O Lucimauro Pales da Silva é um psicólogo, se interessa por avaliação de dificuldades de aprendizado, se interessa por desvios comportamentais e fez mestrado em linguística pela UESB, aqui de Vitória da Conquista, e atualmente trabalha na FAESA, uma faculdade do Espírito Santo, aí perto do litoral. Lucimauro, querido, agradeço você ter aceitado esse convite, que objetiva não só o meu grupo aqui discutir o assunto, né, mas o objetivo principal é dar subsídios aos professores do município de Ribeirão do Largo, município que eu presto alguma assessoria, que a gente monitora o aprendizado das crianças do ciclo da alfabetização e, naturalmente, nos responsabilizamos também pela formação continuada dos professores. Parte da formação continuada deles está sob nossa responsabilidade. A atividade é essa que você conhece bem. Então, essa sua fala, Lucimauro, ao longo das próximas semanas, os professores nos seus ACs, eles vão assistir, terão acesso a esse vídeo que está sendo gravado e, e certamente vão se beneficiar dele. Então você tem aí entre 20 a 30 minutos para você dar a sua mensagem e depois eu peço aqui ao grupo, meu grupo que está assistindo, que elaborem perguntas e que vamos aproveitar esse momento para explorar o conhecimento do Mauro, que gentilmente está aí colaborando com a gente. Mauro, querido, é com você. Boa tarde, professor Ronei. Agradeço, pelo convite, pela oportunidade. Não sei se sou a pessoa mais indicada para um momento tão importante quanto esse, mas vou tentar aqui corresponder, na medida do possível, a essa expectativa. Como o professor Ronei falou, meu nome é Lucimauro, mas Mauro é mais ecológico, né? Sou neuropsicólogo, com uma trajetória no campo da educação. Atualmente estou passando uma chuva, uma temporada aqui no Espírito Santo, né? Também na busca de uma qualificação mais específica na área da psicologia. E o que eu vou estar trazendo aqui é um pouco dessa experiência que a gente tem, né, como psicólogo, como neuropsicólogo, mas também trazer algumas ideias, algumas dicas que possivelmente possam servir aí para os colegas. Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar a tela apenas para pontuar alguns aspectos importantes. Primeiro que a gente traz que a indisciplina ela é um fenômeno que a gente conhece, a gente concebe a indisciplina a partir de vários conceitos. Então, nós vamos ver que a indisciplina é vista na pedagogia, no direito, mas eu quero trazer aqui o conceito da psicologia aplicado ao contexto de sala de aula. Então, a indisciplina, para alguns autores, ela é vista, inclusive, como uma falta de valores, decorre de mecanismos mentais
isolados em alguns do contexto social, cultural. E existe o conceito entre o que é disciplina e indisciplina. Na verdade, a disciplina especificamente seria esses comportamentos esperados, determinados, e, sobretudo, aqueles comportamentos que são impostos. E ela é necessária, muito importante a gente destacar isso, para lidar com isso. A ausência de disciplina, ela pode causar vergonha, que está ligada a alguns aspectos morais, mas especificamente, quando a gente pensa na indisciplina no contexto de sala de aula, ela nem sempre está ligada a preceitos morais, mas ela pode estar ligada a uma dificuldade na relação professor-aluno, a uma dificuldade na relação entre os pares, e isso, de certo modo, reproduz em comportamentos indisciplinados. Então, é importante a gente dizer que a indisciplina hoje ela acontece como um fenômeno que, dentro do nosso tempo, ela não está presente apenas na sala de aula, mas os comportamentos de intolerância são comportamentos esses que permeiam o universo simbólico das pessoas. A indisciplina está presente também em muitas famílias, a indisciplina está presente, de modo geral, na sociedade, quando há muitas infrações das regras impostas. E aí é interessante a gente não olhar aqui, né, a psicanálise ela faz algumas leituras especificamente acerca da indisciplina, e ela vai dizer que a indisciplina seria uma espécie de expressão, sobretudo, daquilo que está preso nesse aluno. Eu, particularmente, acho que essa indisciplina ela é um grito, né? E às vezes, esse grito nem sempre ele é ouvido, né? Seja pelo professor, seja pelo coordenador, seja pela família. Alguns alunos têm comportamentos indisciplinados nisso daqui. Mas eu quero trazer que a função principal, e aí talvez nos dias de hoje, nós temos uma transferência de atitudes, uma transferência de atribuições entre família e escola. Então, muitos professores se queixam dessa função que a escola hoje praticamente toma-se muito tempo para executar as suas atividades, lidando com alunos indisciplinados. Então, na verdade, nós vimos que a escola ela está nessa dualidade de tarefas, ao mesmo tempo que ela precisa produzir esse espaço de ensino e aprendizagem, ela precisa trabalhar regras, condutas, assimilações, e aí nós precisamos pensar o problema da indisciplina, quem vai conseguir dar conta, quem vai conseguir dar conta dessa demanda. Então, muitas vezes, a disciplina ela foi colocada no contexto escolar como castigo, medo, ameaça, coação. O professor, né, de uma maneira hierárquica, então ele tinha também essa função de modelar moralmente os alunos. Esse olhar histórico nos faz pensar que o que nós estamos vivendo hoje é um olhar, é resultado de um processo histórico, mas que não deixa de contemplar aspectos do presente. Na psicologia, a indisciplina ela é sempre vista como uma possível carência desse aluno. E quando a gente falar de carência, nós não estamos falando necessariamente de uma carência de ordem afetiva. Claro, ela pode ter essa dimensão afetiva, sim, né? Existe um nível de afeto e de afetamento desse aluno, mas ela é uma carência e por isso a gente pode dizer que é indispensável esse olhar diferenciado para esse aluno, para esse grupo. Uma outra coisa importante é dizer que esse percurso educacional ele precisa ser compartilhado com a família, né? Não pensar na escola apenas como um processo, né, de transmissão de conhecimento, mas ela colabora, né? Ela colabora na medida em que ela cumpre as regras. E aí é interessante dizer que na escola todos têm o seu lugar e é importante essa participação do professor, do colaborador, do aluno,
dos pais. Então, muitas vezes a gente observa que é como se na escola houvesse uma necessidade das tarefas disciplinares apenas ao aluno. E aí é importante a gente dizer até que ponto o professor tem sido disciplinado, até que ponto o professor tem cumprido com as suas obrigações. Vamos dar um exemplo bem comum do nosso tempo, o uso do celular. Eu não quero que o aluno use o celular, mas eu uso o tempo inteiro nas minhas aulas. Então, é preciso pensar nesse exemplo e entrelaçar as relações entre família e escola. Nós vemos hoje um distanciamento de algumas famílias que, de certo modo, não têm tempo, não querem ir à escola, e isso, por si, já é um paradigma a ser vencido. Então, acho que uma primeira dica no campo da psicologia é como a gente trabalhar essa relação com a família. Mas é importante dizer também que a indisciplina, enquanto fenômeno escolar, ela precisa pensar nessa relação prática e concreta com o aluno. Quem é meu aluno? Será que eu conheço meu aluno? Meu aluno indisciplinado? Será que eu conheço esse aluno? Muitas vezes esse aluno já vem comigo há alguns anos no processo de escolarização. Então, de que maneira eu estou trabalhando esse conhecimento, estou ajudando esse aluno a se conhecer, mas também pressupõe a construção de regras, a elaboração, sobretudo respeitando as diferenças, as regularidades e aquelas exceções. É importante dizer que, em alguns casos, a indisciplina ela aparece muito quando o aluno não entende essas regras ou quando ele acredita que essas regras são apenas para ele. E é importante que aqui a escola ela deve fermentar, e a gente usa esse termo do fermento como algo que venha de baixo para cima, a experiência do indivíduo, sobretudo nessa construção e reconstrução do conhecimento. Então, nos dias de hoje, precisamos reconstruir esse conceito de disciplina escolar. Talvez a palavra não fosse a mais adequada para utilizar, mas pensar em harmonia nesse ambiente escolar, ou seja, como harmonizar as relações, como diminuir a intolerância, e poderíamos pensar nos artefatos das redes sociais, por exemplo, que é um recurso bastante utilizado pelos nossos jovens. Poderíamos utilizar elementos que trazem essa promoção dessa igualdade, e aí nós estamos falando da valorização da arte, da valorização da leitura compartilhada, e com o uso dos recursos tecnológicos, do celular, do computador, ou seja, levar esse aluno, sobretudo, a colocar em prática o seu pensamento, quer dizer, um aluno que tem uma facilidade de gravar, de compor um rap que contém inúmeras estrofes, como isso ser valorizado no âmbito da sala de aula. Por que não problematizar essa indisciplina escolar dentro das aulas, por exemplo, de português, por exemplo, das aulas de matemática, contabilizar mesmo os prejuízos que a escola vem tendo, e eu estou falando de números, de perdas de materiais, e pensar com que esse barulho que acontece na sala de aula, ele possa ser catalisador do ato de conhecer. Será que nós conhecemos os nossos alunos? Será que eles se conhecem? Será que, de fato, esse é o comportamento que ele gostaria de apresentar? O que está por trás desse comportamento? E para o professor, cabe essa negociação. É natural que aqui alguns professores devam pensar, mas eu já tenho um plano de curso, eu tenho um programa a ser cumprido e nem sempre eu consigo fazer. E a pergunta é, de que maneira esse plano está atingindo esse aluno? Então, como construir vínculos mais afetivos, mais efetivos no contexto escolar? A gente poderia, inclusive, dizer, e aí eu trago aqui alguns recortes de uma pesquisa que fizemos em Ribeirão do Largo, e notamos que, para muitos professores, o problema da indisciplina que acontece na escola, ele está muito ligado ao ambiente familiar. Nós não estamos aqui desmerecendo
né, esse papel importante, precisamos trazer a família para esse diálogo, para essa troca, mas precisamos enfrentar um problema que acontece eminentemente no campo da escola. Então, como vincular, na verdade, aluno, professor, como aproximar, sobretudo, a essa ideia de contratos pedagógicos que envolvam as partes. E aí é interessante a gente olhar que as intervenções, o aluno precisa ser autor desse percurso. O professor, ele é o gestor, como nas palavras de Ronei, o gestor do conhecimento. Mas aqui cabe a inserção das metodologias ativas que trazem esse aluno indisciplinado para o centro do conhecimento. Poderíamos citar algumas tecnologias que já estão disponíveis, inclusive gratuitamente, estudos de caso, rodas de conversa, poderíamos usar a gamificação, que é um recurso fantástico. Nós temos alunos hoje que jogam, que conhecem jogos eletrônicos com recursos espetaculares. E é importante dizer, se esse menino consegue vencer desafios tão complexos no âmbito da gamificação, por que ele não vai conseguir lidar com o seu semelhante que está ali do lado? Então, acho que é importante a gente, por exemplo, abrir um espaço na sala de aula para dialogar sobre o que esses alunos estão assistindo, né, nessas séries, o que levam esses alunos a se empreitarem, por exemplo, por determinada série e rejeitar outras. Então, fazer esse aluno pensar a partir da sua realidade concreta. E com isso eu estou linkando aquilo que eu suspeito enquanto demanda, né? Se a demanda da indisciplina está fora da sala de aula, naturalmente eu vou trazer esse aluno, né, para discutir o que pode estar originando. Será que de fato é a série? Será que é a violência que ele convive dentro de casa? Será que é a violência que ele presencia do vizinho? Quer dizer, de alguma forma esse comportamento tem uma origem e às vezes com isso eu estou querendo dizer que é importantíssimo a gente tentar conhecer, mas não se limitar nesse escopo, porque talvez a gente nunca vai chegar na origem de fato da indisciplina. E sim pensar em estratégias, né? Repetindo, a gamificação como um recurso fundamental, é um recurso inclusivo, é um recurso que está nas mãos dos nossos alunos, mas com desafios, né, em sala de aula, trabalhando sobretudo essa dimensão, né, de que hoje nós falamos assim acerca dessa perspectiva da indisciplina. Nós precisamos pensar que a violência, infelizmente, nós vivemos uma escalada de violência, né, na sociedade, sobretudo a violência psicológica, né? Nós falamos do bullying, do cyberbullying, nós falamos de tantas violências institucionais, violência que gera um comportamento intolerante e que isso às vezes se reproduz em nós em todos os lugares por onde estamos. Então, eu acho que é importante dizer que a escola aqui ela é um espaço social de construção de saberes, de elevação de saberes, mas é também a escola, a gente costuma dizer, que nesse momento está sendo bombardeada por essa onda de violência, é a escola talvez a única possibilidade de emergir uma solução possível, viável e implementável desse enfrentamento. Então é interessante a gente falar a respeito dessa dinâmica da sociabilidade como lógica, né, do querer viver. Então é importante a gente pensar que aqui nós precisamos construir valores morais, né, pensados a partir desse novo tempo, dessa nova época que estamos vivendo. Com isso, nós não estamos descartando aquilo que já foi colocado para nós. Eu acho que nesse momento, a escola, professores, psicólogos, pais, assistentes sociais, pedagogos, precisam pensar em como atualizar o ensino de valores utilizando os elementos do nosso tempo. Estamos vivendo uma nova modalidade e para um pensador, né, muito importante do nosso tempo, Bauman, ele diz que é a liquidez das relações. E eu tenho pensado
como solidificar essas relações? Né? Como fazer com que aquilo que hoje é líquido se torne sólido? Acredito muito que uma das alternativas mais viáveis é a gente fortalecer essa dinâmica do olho no olho. Mas não precisamos, para isso, desmerecer a tecnologia. Então, a indisciplina, ela é uma forma de conflito que incorpora, muitas vezes, na capacidade de resistência. Mas a pergunta é, resistência a quê? Resistência a um sistema educacional, resistência a um professor muito rígido, resistência a um pai que é muito rígido, ou resistência simplesmente porque eu não aceito esse processo. Depois é importante a gente pensar, né, na escola enquanto espaço que é de construção, sobretudo, que não pode ser vista apenas como experiência de reproduzir conflitos, opressão, violência. A escola, muitas vezes, ela se mostra, né, e aí nós estamos falando que quanto maior a repressão, maior a violência contra os alunos. Então, nem sempre o pensamento, as atitudes repressoras, elas vão dar conta desse percurso aí da inclusão. Quero ainda concluir, ainda falando da indisciplina enquanto processo de comportamento, né? Ou seja, é uma incapacidade que muitas vezes está no nível do entendimento. Né? Muitas associam a indisciplina com a tirania. Normas precisam ser entendidas como condição necessária ao convívio e levar uma atitude libertadora e autônoma. Então é importante a gente se perguntar nesse momento quais são os espaços que nós temos de manifestação dessa autonomia, da liberdade, e aqui vale a pena destacar a importância da arte como um recurso que faz com que libere essa pulsão energética que causa muitos comportamentos indisciplinadores. A atividade física, o exercício físico, são instrumentos que auxiliam nessa perspectiva do convívio. Né? O disciplinador, muitas vezes, a gente precisa pensar que a gente tem que oferecer parâmetro e estabelecer limites, mas isso precisa ser bem negociado. Então, quando a gente compreende essa indisciplina, a gente vai dizer, inclusive, que ela é um pré-requisito para a aprendizagem. Né? Ou seja, quanto menos indisciplinado, melhores são as condições de aprendizagem. Então, a gente poderia apontar aqui, dentro da literatura científica, algumas causas, né, apenas para sinalizar mesmo, falta de interesse, alguns aspectos da personalidade, responsabilidades muitas vezes ligadas ao professor, né? Mas é importante a gente dizer que a família, ela tem um lugar importantíssimo nesse percurso, essa correlação com a família e a escola, porque os pais também não sabem o que fazer. É muito importante a gente dizer. Então, como constituir, por exemplo, um espaço de escola de paz que favoreça essa dinâmica. Então, como a gente pensa no aluno que muitas vezes ele é mais ou menos indisciplinado, pode ter aspectos da personalidade? Pode. Então, por que não solicitar um atendimento com um psicólogo, né, do CRAS, do CAPS, da própria educação? E aí é importante a gente pensar nesse conhecimento, né, de como é que se funciona. A gente cita o CRAS, porque os CRAS muitas vezes têm um contato mais próximo, conhece o perfil familiar. Nós temos muitas vezes pais muito autoritários, pais muito permissivos, pais democráticos, e aqui nós não estamos querendo com isso, naturalmente, dizer como o pai precisa ser, mas que ele entenda que essa sua forma, né, de agir com o seu filho pode denotar comportamentos de indisciplina. Né? E aí é importante a gente falar que existem alguns teóricos que falam disso daqui, mas na indisciplina o que a gente precisa observar é esse princípio da regra. Né? Se esta não for de justiça, a regra será imoral e, portanto, a disciplina se torna um sinal de autonomia. Então, é importante a gente olhar para esse comportamento de disciplina, o quanto ele se repete, em que momentos ele se repete. E aqui eu trago uma palavra bem do nosso tempo. Quais são os gatilhos da indisciplina na minha aula? Quais são os gatilhos da indisciplina na minha escola?
E aí eu estou falando de gatilhos para pensar nas avaliações, para pensar na modalidade de abordagem para esse aluno, para pensar em como eu cobro essa tarefa desse aluno, como eu apresento a minha disciplina para esse aluno, né? Porque certamente existem alguns gatilhos que disparam esse comportamento indisciplinado. Então, acho que isso é importantíssimo, a gente pensar nessa perspectiva. O professor estabelecendo regras, mas também o lugar do coordenador, né? E da direção como um todo, entender que o professor ele tem essa autonomia, né? E eles não são donos, né? Vamos dizer assim, eles que resolvem, eles que fazem. Eu já escutei alguns relatos assim de algumas crianças que preferem ser disciplinados, porque vão para a secretaria e lá conseguem ficar de forma mais leve, tranquila, não precisa fazer a tarefa. Então é importante a gente dizer que essa postura do coordenador, da direção, precisa ter vinculação, coerência com o professor, para que esse aluno entenda que a punição que ele, porventura, venha a receber por um comportamento disciplinado, ela deva ser sempre na perspectiva de melhorar a conduta desse aluno. Então, a prática pedagógica, ela deve partir de referências ideológicas, morais, sociais, que envolva todos os aparatos, aluno, todos aqueles atores envolvidos no percurso escolar. Agora, é importante a gente pensar de que maneira nós estamos construindo, nós estamos lidando com esse percurso da indisciplina. Então, como a gente olhar para a indisciplina escolar, né, como uma estratégia, né, de construção de novos sujeitos. Porque se a escola não enfrentar o percurso da indisciplina de frente, naturalmente nós vamos ter sujeitos indisciplinados na sociedade. E aí eu acho que aqui cabe uma reflexão muito importante para os pais, para os professores e também para os alunos, né? A indisciplina escolar, ela é um pré-requisito, na verdade, um indicativo de comportamentos indisciplinadores fora do âmbito escolar. Então, a escola também tem um local, tem essa função, né, de trabalhar, sobretudo, esse empoderamento desse aluno, seja por meio da arte, seja por meio das mais diversas formas de manifestações artísticas, mas olhar para a sala de aula como um local de explicitação da vontade individual, mas que precisa respeitar os outros. Precisamos aprender a conviver em sociedade, a conviver em comunidade, para que a indisciplina não seja um manifesto, vamos dizer assim, desse processo educacional que deve englobar as dimensões éticas, políticas, né? Não basta a gente simplesmente ensinar regras, fórmulas, fazer avaliações, se a gente não consegue imprimir nesse aluno essa vontade de ser diferente, de ser um sujeito. Eu concluo aqui a minha participação trazendo presente assim que a psicologia ela é uma aliada nesse percurso contra a indisciplina. Então, ela pode colaborar, mas ela sozinha não vai dar conta. A indisciplina, ela é, na verdade, um fenômeno que precisa ser enfrentado de frente, né? O termo, desculpe, até a palavra muito próxima, mas é porque é esse nível de enfrentamento que vai proporcionar condições, né, de entendimento desse comportamento para potencialmente prevenir e depois a gente conseguir, eventualmente, criar sujeitos melhores. Então, às vezes, quando nós pensarmos em termos de aprendizagem, precisamos olhar para a aprendizagem como um recurso que tem a indisciplina como um pré-requisito. A presença da indisciplina pode produzir dificuldades na aprendizagem. E o enfrentamento dessa disciplina deve ser feita por todos, incluindo os pares. É muito importante a gente dizer que um aluno só indisciplinado, ele não consegue atrapalhar uma aula, mas ele consegue mobilizar os pares. E se talvez começássemos a intervir na disciplina a partir dos pares, penso que esse poderia ser uma grande alternativa, porque na medida em que eu mobilizo esses pares a não aderirem a essa
a esse modelo de comportamento, esse sujeito indisciplinado, ele vai começar a perder o seu poder, entre aspas, de influência, e essa talvez seja uma alternativa.